Torcedor cruzeirense, aqueles que tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar, tá aí de pé com olheira, mas tá feliz, né? Passou um aperto, mas tá feliz. Agora o torcedor atleticano naquela ansiedade para logo mais tentar também passar de fase. Vale grana, né? Cruzeiro só com a passagem de ontem embolsou 3.150 mil reais. A próxima fase vale isso. Para o Cruzeiro, vale muito dinheiro nessa hora. Uma vitória, Alê, que claro que vale dinheiro, claro que vale uma classificação para tentativa, para a busca do heptacampeonato da Copa do Brasil, mas que vale muito pelo momento. É uma vitória que ganha um contorno muito maior pelo momento que vive dentro e fora de campo. É um momento para dar tranquilidade. Se existisse alguma hora para poder vencer, porque toda hora é hora de ganhar, né? Um clube de futebol vive de vitórias, o treinador idem. Mas se existisse uma hora perfeita para vir essa classificação com esses contornos emocionais e tipo, meu Deus, vamos, e gol aos 50 minutos, e a bicicleta, que esse menino joga bola, hein? Esse João Pedro aí. Aí consegue a vitória lá nos pênaltis, que o torcedor, meu Deus, que fase que estamos vivendo, isso aí é bom demais. O time do Fluminense é o seguinte, eu não queria ser torcedor do Fluminense, mas eu queria muito acompanhar os jogos do Fluminense. É muito legal ver o time do Fernando Diniz jogar, mas ele joga como nunca e perde como sempre. E aí, eu só não quero ser torcedor do Fluminense mesmo, porque não vai ganhando nada, mas é diferenciado, é um time diferente. Ainda tem umas dívidas aí pra trás, né, pra pagar. Tem, mas aí... Série Bzinho. Aqui é o seguinte, é igual porta da Guaicuruza, aqui se faz, aqui se paga. Né? Calma que chega. Mas ontem o Mano jogou 270 minutos, me ajudem, não sou bom em matemática. 90 vezes 3, 27, 9 vezes 3, 27, 90 vezes 3, 270. O Mano jogou 270 minutos contra o Fluminense. 225, ele não soube jogar. O Fernando Diniz anulou os 90 do Campeonato Brasileiro, os 90 da Copa do Brasil, partida de ida, e os 45 primeiros minutos. E no segundo tempo, você tem jogadores decisivos, né, gente? O Fábio e o Thiago Neves fazem a diferença mesmo. O Thiago Neves colocou uma bola debaixo do sovaco, a outra bola debaixo do sovaco, uma bola no pé, e se bobear, ele falava assim com o juiz, deixa eu bater as 5 cobranças aí, que a minha pressão é 12/8. É tranquilo, é favorável, aí deixa tomar hoje uma long neck, uma latinha, eu não sei se tem 600 ml, não tem problema, deixa fazer o que quiser, rendendo lá no campo, filho. Aí, classificou e deu 3.150.000 reais para Raposo. Nós vamos resenhar, vamos falar muito desse jogo aí, de como aconteceu. Estive ontem lá no Mineirão, não precisava ser sofrido desse jeito ali, mas o que vale é a classificação e só tem pedreira. Vamos falar do Neymar também, a males que vem para bem, os deuses do futebol às vezes conseguem, já que não conseguimos caminhar por vias próprias, os deuses do futebol às vezes falam, é hora de eu entrar e adentrar. Alê, vamos falar de tudo isso e muito mais no 98 Esportes. E sobre ontem no Mineirão, mais um capítulo do Cruzeiro de Mano Menezes, né? O Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, com um roteiro mais ou menos parecido com esse. Pelo menos um dos jogos das Copas do Brasil que o Mano ganhou foi dessa maneira, né? Ano passado foi o Santos. O Cruzeiro venceu na Vila e aí já no finalzinho do jogo o Santos fez o 2-1 aqui no Mineirão e o Fábio pegou 3 pênaltis. Ontem, depois de um empate no Maracanã, o jogo da volta aqui, mais um empate. Vocês lembram ontem, quando a gente falava dos desfalques do Fluminense, eu perguntei, mas o João Pedro vai jogar? Aí você falou, vai jogar. Eu falei, então tem que tomar cuidado com esse Fluminense. Que estrela tem esse menino, né? Nossa Senhora. Eu tô falando da estrela, mas não preciso nem dizer da qualidade técnica, poder de finalização, frieza. É muito bom o João Pedro e tem uma estrela absurda. Mais um gol com a camisa do Fluminense, mais um gol decisivo, levou para os pênaltis. E aí, por falar em estrela, né? Outro grande jogo do Thiago Neves, o Fábio mais uma vez pegando muito. Eu lembro que há 2 ou 3 dias o Everton falando de uma possível volta do Rodriguinho, quando ele tivesse ok, a gente questionou, mas no lugar de quem? E do Thiago Neves não pode, né? Não dá, né? Eu até lembrei, porque o Thiago Neves contra a Chape, gol dele. Contra o São Paulo, gol dele. Teve mais um jogo também do Cruzeiro.
que teve gol do Thiago Neves. Daqui a pouco eu lembro. E ontem fez a diferença, né? É impressionante como o Thiago Neves é decisivo. É impressionante. Quando você acha que, não, agora passou, né? Foi ano retrasado, ano passado. De repente, 2019, lá tá o cara decidindo de novo uma vaga pro Cruzeiro. Como você disse, Jota, põe a bola debaixo do braço, bate no peito e fala, deixa comigo que eu resolvo. E ontem ele resolveu mais uma vez, claro, contando com a colaboração habitual do goleiro Fábio. O Cruzeiro segue na Copa do Brasil e dá uma desafogada, né? Aquela respirada, porque fora de campo o Cruzeiro tem muito a explicar ainda, tem muita coisa para resolver. O torcedor foi dormir muito feliz, mas pode ter certeza, foi dormir feliz, mas segue em estado de alerta pela situação extracampo do Cruzeiro. O torcedor não esqueceu, essa vitória e essa classificação não vão empanar a preocupação, não vão apagar a preocupação que o torcedor tem nesse momento com a situação extracampo do Cruzeiro. De novo, as páginas de portais e jornais Extra Esporte, o Cruzeiro tá lá com o nome outra vez. E agora vai ter que nomear, já nomeou, né? Novos conselheiros para cuidarem dessa investigação, entre aspas, do que está acontecendo lá. Continuo lamentando a situação do Cruzeiro fora de campo, mas dentro das quatro linhas parece que o time está voltando pro eixo. E pro torcedor, nesse momento, é o que importa. O Eduardo Panzi citou a estrela do João Pedro, o CJ citou a estrela do Thiago Neves. Aliás, eu acho que a pressão do Thiago Neves nem é 12/8, é abaixo 11/7, né? 11/7. É meio gelado, né? Tá igual o clima de Belo Horizonte. Por que o Thiago Neves não bate pênalti durante o jogo? Não sei, às vezes ele gosta. Mas o Fred bate não, mas foi o pênalti Sassá bem. Que bateu. Não, sim, mas porque tinha saído. Mas o homem bate o pênalti, aí o Fred. É só um questionamento. Não sei. Sassá. Se eu fosse treinador, o batedor de pênalti do meu time seria o Thiago Neves. Eu acho que até o Mano fala isso na coletiva. Thiago Neves que dá a bola pro Sassá. Fazer a cobrança. Aí eles resolvem lá dentro. Mas o meu batedor seria o Thiago Neves. Aliás, na nossa hashtag lá no Twitter, a pergunta tem relação com isso, né? Com jogadores decisivos. Thiago Neves, como a gente citou, tá sempre aparecendo em momentos decisivos. O João Pedro, moleque de 17 anos, aparecendo em momento decisivo. E pra você, qual é o jogador mais decisivo hoje do futebol brasileiro? A gente pode pegar aí os jogadores da Série A, mata-mata, que tá rolando em Libertadores, em Copa do Brasil. O Vitor, semana passada, foi decisivo. Na semana passada, pegou 3 pênaltis também na classificação do Atlético na Sul-Americana, então eu acho que tem muitas opções. Quem é pra você o jogador mais decisivo do futebol brasileiro? Pergunta na hashtag 98 Esporte. Vou pegar O Cruzeirense conhece bem o roteiro, conhece bem o time dele, a forma de jogar e principalmente a forma de ganhar uma Copa do Brasil. Esse empate contra o Fluminense dentro de casa, o Fluminense desfalcado, faz parte das conquistas do Cruzeiro das últimas 2 Copas do Brasil. Talvez você, por ser atleticano, não acompanhe. Mas o Cruzeirense sabe muito bem o que ele viu ontem e sabe muito bem que esse roteiro ele já viu nos 2 últimos anos. E o roteiro é tão ilustrado, sabe por quê? O Cruzeiro não conseguiu ganhar nenhuma do Fluminense e classificou. A Copa do Brasil, o mata-mata, ele dá essa possibilidade de você não ganhar jogo nenhum. E ir pra final e ser campeão. Você ganha nos pênaltis, vai empatando e ganha nos pênaltis. Mas ninguém tá falando de desempenho. Quando você fala de voltando pros eixos, os resultados aparecer. O Cruzeiro tá 7 jogos sem vencer, né? Sim. Porque ele não venceu. Não venceu. Ele empatou. Mas vem uma classificação. Vem uma classificação. O último jogo contra o São Paulo, o Cruzeiro foi melhor que o São Paulo. Então você começa a falar, o time tá reencontrando aquele jeito de jogar, mesmo que seja um futebol resultadista. E a gente tá cansado de falar que o time do Mano Menezes é assim. É um time que joga por resultado mesmo, não agrada um monte de gente. E agrada outros tantos. Então, talvez o torcedor que não seja o do Cruzeiro, ele não acompanhe tão de perto. Mas o torcedor cruzeirense sabe que mesmo que o desempenho não tenha sido tão bom, a estrela vai voltando, as coisas vão se encaixando, vão dando certo. Foi assim nos 2 últimos anos, gente. E nós que acompanhamos todos os jogos, tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, dá pra falar que as coisas aos poucos vão voltando pros eixos dentro das 4 linhas. Fiz questão de dizer, hein? As coisas no Cruzeiro aos poucos vão se acertando dentro das 4 linhas, porque fora delas tá de doer. Quanto mais mexe, mais fede. Dentro das 4 linhas a gente já cansou de falar da qualidade aqui do elenco do Cruzeiro que foi montado pra esse ano. Mas vou falar pra você. Não era compatível às atuações que tava tendo. Vou falar pra vocês assim, o Edu, a Lê, a minha percepção ontem.
Acho que ainda o Cruzeiro está distante do futebol que ele praticou no começo do ano, que é possível com esse elenco, mas num momento desse, na verdade, gente, nessa hora, o que menos interessa é dar show. O que mais interessa para tentar colocar a cabeça para fora da areia movediça, para fora do buraco, é o resultado. Classificação. Ontem eu vi um Cruzeiro de um time de uma característica um pouco lenta. Falei que o Ariel Cabral aqui no programa, que o Ariel Cabral era para dar esse passe, essa qualidade, segurar a bola. O primeiro tempo foi ruim. O primeiro tempo foi horroroso no seguinte sentido: os jogadores do Cruzeiro, eles não davam opção, que era uma coisa antiga que tinha. Era um toque de bola, uma triangulação, uma tabela que o cara tocava e aparecia para receber. Ontem o time ficou estático, rodando bola na lateralidade de um lado pro outro e sem aquela coisa assim, gente, eu toco. O Cruzeiro jogou exatamente assim, ó, tô com a bola. O que você tá querendo dizer? Toquei e parei. Vou dar o time do Cruzeiro, ele não é caracterizado pela velocidade do jogador, que ele pega a bola com o Bruno Henrique, mas tem a velocidade do time, da troca de passe. O Cruzeiro, ele chega muito rápido de uma intermediária a outra, trocando passe. Isso. Você falou ontem do gol contra o Palmeiras, que o Robinho e o Thiago Neves puxaram o contra-ataque. Eles agilizam o jogo. São toques de bolas verticais, pra frente, agudos. Ontem começou aquele toque de lateral, sem dar opção. Um time lento, o primeiro tempo que eu falei, gente, abre o olho, não dá opção, não faz uma triangulação, não faz uma tabela, não aparece. Mas aí você tem uma qualidade individual. Se o coletivo não funciona, como não funcionou ontem com o Dodô, como não funcionou ontem com o Ariel Cabral, você tem a qualidade individual do Thiago Neves. Que começa a voltar mais, buscar a bola perto dos volantes. O primeiro pênalti, ele caneta o Ganso. Lá na intermediária defensiva. Ele dá uma caneta no Ganso que ele fala assim, calma filho, você é 10? 10 sou eu, você é 9,5. Ele faz um lançamento pro Pedro Rocha e dá uma pedalada, cava o pênalti. E aí eu acho que não foi pênalti. Eu também achei que não. O primeiro pênalti do Fluminense, nem consegui ver até agora. Do Dedé? Foi pênalti. O Dedé foi estabanado, né? Não vi, aliás, parecia um Scania passando por cima do alambrete. Aliás, tá numa fase, olha, né? O Dedé, vou falando, a gente tem que também aqui, Dedé, acho que a sua ansiedade e você afoito consegue te complicar. Você é um cara forte, você é um cara muito bom na jogada aérea. Inclusive o primeiro gol sai porque você divide lá em cima. Só que esse afoitamento, essa ansiedade sua, isso prejudica o seu futebol e quando a fase não tá boa, ela fica exacerbada. E aí a defesa do Cruzeiro, todo jogo toma gol, né? Todo jogo toma gol. Ontem foram 2. E depois o lance do pênalti no Romero, o Ganso deu uma entrevista, pra mim, muito infeliz, falando de sistema. O pênalti no Romero não precisava nem do VAR. Não, foi pênalti. Vai no tornozelo dele, pênalti claríssimo. E o que eu acho que não foi, a bola não entrou, né? Então não fez a menor diferença. Então, o Sassá perdeu o pênalti. Então não fez a diferença. Os outros, eu acho que todos foram bem marcados. E bola pra frente, o Cruzeiro ganhou ali dentro de campo, ainda que ganhou sim a classificação, o jogo foi empatado. Ontem, antes da gente sair pro intervalo, não sei se vocês acompanharam, por falar em VAR, a Copa das Nações. Não. O jogo Portugal e Suíça. Eu lembrei de uma entrevista com o Bozano aqui, de uma pergunta, acho que até mandaram pra você via WhatsApp. Se acontecesse um lance dentro de uma área, o árbitro não marcasse, exatamente. E aí na sequência do lance acontecesse um pênalti, um gol, o que aconteceria? E aconteceu ontem, cara. Anularam? Um lance, um cruzamento na área de Portugal, o jogador da Suíça reclamou pênalti, a bola foi na mão do goleiro de Portugal, ele saiu jogando. No lance, na sequência do lance, pênalti pra Portugal, o juiz marcou. Sem a bola sair, sem parar. A bola sair, pênalti pra Portugal. Aí, mãozinha no ouvido, o VAR chama, ele vai conferir, ele acaba marcando o pênalti. Os dois lances foram pênalti. Aí ele acaba marcando o primeiro da Suíça, foi o primeiro lance, o que anula o pênalti de Portugal. Então, aconteceu isso, né? E depois o Cristiano Ronaldo acabou com o jogo e Portugal tá na final. Mas é um lance curioso do VAR e aos poucos a gente vai se acostumando. O VAR não é o problema é quem tá operando, Ale. Inclusive, talvez, fica a dica aí, não sei, falei ontem na transmissão também, não sei se é a solução e você pode nos ajudar com isso. Caixas de som, alto-falantes no estádio, NFL é assim, microfone do juiz, sabe por quê? Ontem o torcedor não entendia, os treinadores não entendiam, os jogadores não entendiam. O que o árbitro marcou? Validou o gol? Não validou? Peraí, é pra ir aonde? Então quando chegar aqui, no lance anterior,
pênalti em cima do Romero, confirmado, pá, foi lá. Todo mundo já tá sabendo o que mais é. transparente, mais claro, né, e bem mais melhor. claro. Mas tá começando agora. Tá Quem começando sabe agora. daqui a pouco não vira. Tomara. Os nossos filhos, meu filho já nascido, mas os filhos de vocês, quando vierem aí, já vão nascer nessa Não, os nossos tecnologia. já estão aí, pô. Sério? Pois é, a gente já Vocês tem... não querem mais? Não, já temos. Tá bom. Não, daqui uns 15 anos eu arrumo outro. Pode ser. É, ué. Não, Não, mas é melhor ter um cachorro só. Depois... Não, eu não tô falando de cachorro, tô falando de humano. Ah, então, são humanos diferentes. É. São humanos que A andam de gente quatro. gosta, a gente São humanos gosta que nem diferentes. que. São mais fiéis, né? Exatamente.